6h58. INCA. Pesquisa, ensino, tratamento e prevenção do câncer. Pela qualidade de vida do cidadão. Você sabia que, assim como o álcool e outras drogas, o tabagismo causa dependência física? E a nicotina, que causa essa dependência, pode estar em cigarros comuns, com sabores, cachimbos e por aí vai. O alcatrão presente no cigarro é responsável por diversos tipos de câncer. E o monóxido de carbono provoca doenças respiratórias e cardíacas. Por isso, se você é fumante, procure uma unidade de saúde para buscar tratamento para deixar de fumar. Isso trará muitos benefícios à sua saúde. Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Metropolitana de Piracicaba. 6h59. Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos de volta com mais um Entre Aspas com o Ronaldo Castilho, que é transmitido pelo @TV Metropolitana Piracicaba, no canal do YouTube, também no Facebook, Instagram e no TikTok. Nos ouça também pelo aplicativo RádioNet e aplicativo da Rádio Metropolitana, somente pelo Android. Baixe na sua lojinha do celular. Ouça também pelo site www.rmptv.com.br. 1º de agosto, sexta-feira, 19 horas, 258 anos de Piracicaba, e eu recebo a historiadora, a professora Marli Perecim e também a professora Valdiza Caprânico, que são do IHGP, Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, e também elas compõem a Academia Piracicabana de Letras em Piracicaba. Boa noite, Marli. Boa noite, Valdiza. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre Piracicaba, né? Sobre as origens de Piracicaba, como que Piracicaba surgiu em 1767, é isso, Marli? Pois é. Apesar da distância, não deixa de ser um tema atual, porque estamos hoje comemorando o seu aniversário, né? E quando é aniversário, a gente costuma lembrar as coisas boas, né? Não obstante, Piracicaba teve fases muito difíceis e quase chegou a desaparecer. Então, são momentos de pesquisa, momentos de um certo hiato, mas a gente estabelece uma hipótese inicial em que vai dar tudo bem. E qual que era o contexto da época, Marli? Pois é, o século XVIII é um dos séculos mais difíceis da história do mundo, da história do Ocidente. Então, não vamos imaginar que para Piracicaba foi um mar de rosas aparecer para a história do Ocidente, né? Foi num contexto sério de guerras, perseguições, violências de todo tipo, pandemias e muita coisa ainda por esclarecer, uma vez que o arquivo do tombo ainda guarda documentos inéditos. Mas o que existe no arquivo do Estado de São Paulo já foi visto, revisto, o que possa existir em Itu e em Piracicaba também. Então dá para ter uma ideia geral daquele contexto em que Piracicaba apareceu. E Antônio Corrêa Barbosa, né, foi o fundador. Não era Piracicaba na época, né? Era a Vila Nova da Constituição. Não, era antes disso. Era o bairro rural de Itu. Era o bairro rural de Itu. O bairro mais distante de Itu. Os sertões de Itu são os mesmos sertões de Capivari e Piracicaba. Então, mandar um carpinteiro de Porto Feliz, toda a capital tem um porto. Itu era a capital histórica, política, econômica do Vale Médio e do Tietê, por tabela do Oeste Paulista. O porto da capital era Araraitaguaba, ou Araritaguaba, como preferem, Porto Feliz hoje. Então, um carpinteiro do porto, especialista em fazer barcos, era a pessoa que melhor se adequava à tarefa de tocar um estaleiro, produzindo barcos para a navegação do Tietê, do Paraná, do Paraguai, da Bacia Platina. Interessante. E quando que passa a chamar Vila Nova da Constituição?
Só quando foi fundada a vila, em 1822. Antes era a freguesia de Piracicaba, antes povoação de Piracicaba. E Antônio Corrêa Barbosa morava naquela casa, a casa do povoador. Por Deus. Não, nunca, não jamais. É como a história dos Tupinambás. É como a história dos Paiaguás. É porque todo mundo pensa que é isso. Não, pois é. Vamos esclarecer, então. Veja bem, o que é mais fácil? Repetir por comodidade ou ir à busca da pesquisa? Que dá muito trabalho. Sim. Né? Então, se repete um erro do passado. Jamais foi casa do povoador. Foi casa de uma das pontes. Naquele local houve 3 pontes. Não se sabe se foi da primeira, de 1824, se foi da segunda, de 27, se foi da terceira, de 29 e 30. Não se sabe qual delas. A verdade é que foi uma das casas da ponte. E é mais provável que esteja ligado à primeira e à segunda, porque a cava por onde se chegava à ponte é a Rua dos Pescadores, hoje Prudente de Moraes. Tem a inclinação até hoje. Entendi. Então não tem nada a ver com o caso... Nadíssima. Nada a ver. Se o povoador fosse morar naquela casa, ele perdia as suas terras do lado direito. As suas terras, que antes eram de Piracicaba, lhe passaram por Sesmaria. Quando ele morreu, longe de Piracicaba, os seus herdeiros partilharam a herança e venderam. Entendi. Era posse legítima de Barbosa. Se ele saísse de lá, ele perderia a posse. Tanto que, ao sair, ele deixou seus herdeiros lá também. Então, foi consignado verdadeira essa posse legítima à venda. E por que chama Casa do Povoador? Pois é, porque é mais fácil repetir do que pesquisar. Imaginaram que aquele pardieiro isolado, que não era isolado, ali havia inúmeras casas, fosse a casa mais antiga de Piracicaba. Ah, mas então por associação ilícita, indecorosa, associaram ao povoador. Não tem nada de povoador. Marli, quais foram os principais desafios enfrentados pelos primeiros moradores de Piracicaba, não, né? Da vila? Da vila ou da povoação? Da povoação. Da povoação? Primeiro, as dificuldades no isolamento. Piracicaba era uma prisão das águas. Quem chegasse aqui não saía mais. Essa era a intenção. Fixar uma população junto ao Salto e ao porto do Piracicaba. A verdade, a importância é o porto. O estaleiro, construído acima do barranco, deslizava para o porto. Até hoje se pode ver os vestígios da rampa do estaleiro. Bom, a distância. A falta de comunicação com o Itu. A falta de assistência religiosa. Era muito importante ter um padre para fazer os batizados, os casamentos e a extrema-unção. A dificuldade em abastecimento. Tudo vinha de Itu. E as viagens de lá para cá, chamadas monções, não eram tão frequentes. Mais frequentes eram de Piracicaba, rio abaixo, para vender os barcos. Então, vamos pensar, essa fabricação deveria ser uma mina, porque o preço de uma canoa custava uma fortuna. E com isso, o Barbosa pensou em tocar o desenvolvimento de Piracicaba. Mas ele caiu numa cilada armada pelos agenciadores, pelos empresários de Porto Feliz, que exigiram outras missões, combinados com as autoridades. Por exemplo, exigiram que ele povoasse o Tietê. O Tietê até hoje não está povoado. Era uma exigência impossível e ele se esvaiu tentando cumprir essas ordens. Ficou endividado e o que ele recebia das canoas caía imediatamente nas mãos dos agiotas de Porto Feliz. Então, o projeto praticamente não andou. E quando acabou a guerra na fronteira do Paraguai, as embarcações eram para a navegação dessa guerra, ele ficou sem encomendas. Então, fracassou o projeto. São histórias, né? Está tudo ligado ao mercado de guerras e ao abastecimento do Vale Médio e do Tietê. São histórias que poucas pessoas conhecem, né, Valdisa? Então,
ele era barqueiro, né? Chega um pouquinho mais perto. Ele, inclusive, usou uma madeira que tinha com fartura na região, né? Que era o tamboril, ou orelha de negro. E essa era a madeira melhor para fazer embarcação, pelo menos na época. E ele foi, né, usando. E quando acho que acabou o local onde ele mais pegava essa madeira, também foi difícil, né? Aí ele, entra, né? a botânica, porque as grandes árvores da floresta, da Mata Atlântica, que cobriam Itu, Porto Feliz, todo o Vale do Tietê, estavam esgotadas pelas exigências das embarcações. A última reserva era Piracicaba. O tamboril, né, da nossa região praticamente desapareceu. Aí, quando a gente foi vendo a fundo, nós começamos a replantar, que eu fiz parte de projetos de arborização de várias administrações. E a gente procurou tamboril para plantar. O tamboril tem aquele nome vulgar de orelha de negro, né? Que é aquela semente que ele solta, tem o formato de uma orelha. E era a madeira que ele usava para fazer as embarcações. Tanto que na região nossa, praticamente, essa espécie praticamente acabou, né? Então, hoje você vê uma ou outra, nós plantamos dentro do Museu da Água, em alguns lugares, porque ela é de mata ciliar, né? É uma espécie que teria que ficar próximo ao rio. Ao Rio Piracicaba. Com o tamboril se fazia barcos ligeiros, porque ela é muito leve e flutua feito uma rolha. É difícil afundar. As grandes barcas, as barcaças, eram geralmente de peroba. Peroba e outras árvores nativas da floresta. Mas os barcos ligeiros, leves, fáceis de manobrar em batalhas, em comércio, eram da fauna, da flora de Piracicaba. E passaram-se o tempo, e aí chega a questão da Vila Nova da Constituição. Como que surgiu isso? Porque a vila deveria ser fundada há mais tempo. Quando o capitão Mor de Itu veio a Piracicaba e viu que o projeto da margem direita estava falido, porque acabou a guerra, ele desenvolveu uma estratégia promissora, a mudança de margem. Vamos dizer, mas faz diferença mudar uma margem para construir outra comunidade em frente? Faz. Faz porque facilitava a comunicação com Itu. O rio era problemático, era caudaloso, era navegação difícil de 8 dias, por terra, pelo Picadão de Mato Grosso, que se reabriu, se buscou na mata, a mata fechou, mas conseguiram reabrir o Picadão, se chegava a Itu em 3 dias. Então era muito mais fácil a comunicação. A povoação, a freguesia na margem esquerda. Só que quando isto aconteceu, toda a margem esquerda já tinha sido tomada pelos produtores rurais vindos de Itu. Então não se podia fazer igreja porque o terreno designado para a igreja tinha dono. Não se podia fazer a praça porque a Praça José Bonifácio era um terreno que tinha dono. Era um problema, não se podia fundar nada. Com pressões do capitão Mor e com a atuação das autoridades, abriu-se como se fosse um cercadinho entre as ruas Prudente de Moraes e Rangel Pestana. Quantos metros daí? Uns 400 metros? 500 aproximadamente metros? Isso. Entre a Rua do Porto e o Itapeva, pode dar 1000 metros. Mas afunilando, de formas que, para evitar intromissão dos potentados com a pequena povoação que se estabeleceu nesse centrinho, cercaram esse círculo pequeno. Era um cercadinho mesmo. Existe uma planta de 1821 que mostra Piracicaba cercada. Cerca de Guarantã. A gente brinca, talvez fosse um simulacro de um burgo medieval, só que em vez das muralhas, eram cerquinhas de Guarantã, definindo o rócio futuro. Então, a gênese de Piracicaba
como vila é esse cercadinho. E o Itapeva ele passa ali para na Armando Salles, né? É a Avenida Armando Salles. Então, quando se fundou Piracicaba, foi com ordem expressa do Rio de Janeiro, de São Paulo e com amparo militar ituano, porque os poderosos não desejavam a criação da vila. E após isso na época do Império, né? Ainda é época do Império. Sim, 1822 é o ano da independência. Piracicaba foi fundada quando? Em 10 de agosto, poucos dias antes do 7 de setembro. Mas Dom Pedro já era o regente e estava ao lado dos liberais. E foram os liberais ituanos que deram força aos liberais de Piracicaba para enfrentarem os poderosos latifundiários que eram colonialistas, não desejavam nem a independência nem a criação da vila. Foi uma batalha política, uma batalha de documentos e uma batalha de vontades. Piracicaba só foi fundada porque o juiz, o ouvidor que veio de Itu, tinha a retaguarda militar. Havia um exército armado em Itu para sustentar o liberalismo ituano e a fundação do Piracicaba. Porque para eles era interessante que Piracicaba continuasse sendo dependente, né? Dependente de tudo. Dependente deles. Nada de vila. Por que vila? Porque a vila tinha a Câmara. E a Câmara, naquela época, era o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Perigosamente judiciário. E eles não queriam contato com a Justiça. Perderiam as terras que eles invadiram. Então, a Vila Nova da Constituição é nova porque foi fundada naquele ano. Depois passa a se chamar Constituição. A vila fundada, a Câmara tem a grande tarefa de alargar o rócio e ir recuperando as terras apossadas. Por exemplo, a propriedade do Carlos Botelho começava na Rua Prudente e ia até a Exalc. A propriedade do Coronel Teodoro começava na rua Rangel Pestana e ia até Tietê. O que sobrava para Piracicaba? Quase nada. Da Rua do Porto ao Itapeva, da Rua Prudente à Rua Rangel. Um pedacinho. Essa é a nova vila da Constituição que se transformará em Constituição e cuja tarefa até o fim do 19 ir alargando o rócio, que é o lugar legítimo da povoação, da vila. Mais uma curiosidade, Marli, porque falam-se... toda a minha vida falaram que a casa do povoador era a casa do povoador. E aí também, um pouco mais acima, existe mais uma casa ali também que falam que é de Luiz de Queiroz. O Palacete Boys. O Palacete. É a casa de Luiz de Queiroz. E, veja bem, a casa de Luiz de Queiroz foi erigida no lugar onde havia um solar colonial do Carlos Bartolomeu de Arruda Botelho, que era o invasor das terras de Piracicaba. Passou com o tempo para as mãos do engenho do pai de Luiz de Queiroz e, por herança, Luiz de Queiroz. Ele demoliu o solar colonial e construiu o Palacete Boys, onde ele viveu com sua esposa, até o momento em que ele perdeu maus negócios, a fábrica, o Palacete, e se mudou para São Paulo. As terras onde são a Exalc também era de Luiz de Queiroz? Era de Luiz de Queiroz. E aí foi doado para a USP? É isso? Não é bem uma doação. Fala-se em doação porque ele doou tudo que estava em cima, mas a terra foi indenização do governo. Entendi. Por generalização, falam que foi a doação de Luiz de Queiroz. Temos que entender direito, porque eu pesquisei isso a fundo, é minha tese de doutorado. Uhum. O chão onde estava a Fazenda São João da Montanha, onde se instalou a escola, pertencia a uma sociedade da família de Luiz de Queiroz. Então, ele não podia doar porque não era dele, era da mãe, dos irmãos. Era da família. Da família. O Estado indenizou. Agora, tudo que estava em cima, gado, construções, plantação, ferramentas, isso ele doou. Talvez fosse um valor até superior à terra, porque a terra valia pouco naquela época, né? Sim. E vamos falar um pouquinho do Engenho Central. Então, o Engenho Central traz em evidência a questão do trabalho.
né? Porque quando foi fundado, em 1881, muito antes da abolição, foi desenvolvido antes, né? Acho que 7 anos antes da abolição. Com trabalho escravo. Então, não gosto de dizer que o Barão de Resende teve escravos. Teve, sim. Então, as primeiras formas de exploração foi... que ele tinha uma fazenda, a Fazenda São Pedro, que era tocada por escravos, né? Ele soube fazer com muita habilidade e inteligência a transição para o trabalho livre. E esse trabalho livre, que foi o produto inteligente dessa transição, é que gerou toda a Vila Resende, porque era a casa, era o espaço onde se estabeleceram os imigrantes que vieram para o trabalho livre, substituir a mão de obra escrava, né? Na maioria dos italianos, né? Então, a avenida, a Estrada do Orião, que hoje é a Avenida Rui Barbosa, foi pontilhada por casinhas de gente operária do engenho. Depois das outras oficinas e tudo mais. Mas a origem da Vila Resende é essa. O trabalho imigrante ligado à Fazenda do Barão, e ao engenho central. Então, praticamente por 7 anos, houve trabalho escravo ali. Sim, houve, sim, claro que houve. Foi a substituição pela mão de obra livre. Essa transição do trabalho no Brasil é uma questão de extrema importância. E explica por que a questão operária em Piracicaba começou muito cedo. As greves operárias, os problemas trabalhistas, não só no engenho, como nas outras fábricas, inclusive na fábrica Aretuzina, que já não era mais a fábrica Santa Francisca de Luiz Queiroz. Já tinha outro dono. Então, as greves operárias começam muito cedo em Piracicaba. Então, praticamente, a Avenida Rui Barbosa eram moradias para os imigrantes que vinham. Era a Estrada do Areião, que levava para Limeira e Rio Claro. E foi pontilhada pelas casinhas de imigrantes, as primeiras oficinas, concertos, ferragens, sapataria, fabricava seu sapato, vendinhas, aquela concentração em torno da Avenida dos Operários. Depois o Barão fez o loteamento e tudo mais, né? É um loteamento muito bonito da Vila Resende. Mas veja que a Avenida Rui Barbosa é irregular. Ela é irregular? É irregular. Toma a direção de outros caminhos. E depois disso, já vem praticamente a proclamação da República, em 1889, vem a proclamação da República. E qual que é a relação de Piracicaba com a República? Veja bem, a última batalha eleitoral do Império foi travada em Piracicaba, coisa que pouca gente sabe. Se Piracicaba ganhasse com Prudente esta batalha, teria sido outra história. Teríamos um deputado republicano no Congresso falando e defendendo a República, mas num Congresso monarquista. Piracicaba perdeu essa última, a penúltima foi em Campinas, com Campos Sales. A penúltima batalha e a última foi em Piracicaba. O que aconteceu? Essa batalha foi perdida em outubro. Um mês depois, o que aconteceu? O golpe. Porque chegou-se à constatação que pelas vias legais, por uma penada do Congresso, votando a maioria dos deputados contra a monarquia, se estabeleceria de lei, dentro do Congresso dos Representantes do Povo, a República do Brasil. Viram que se fosse esperar a representação republicana no Congresso, atravessaríamos o século XIX para o século XX e talvez chegássemos até onde chegou a Primeira República. Estaríamos recentemente na República. A última batalha perdida em Piracicaba decidiu a sorte do Brasil. Um mês depois, tramou-se a grande conspiração. Aliás, logo em seguida, tramou-se a grande conspiração e deu-se o golpe. Militares e republicanos descontentes de São Paulo fizeram uma aliança necessária, e todo golpe tem que ser de surpresa, senão não é golpe. Então, aconteceu que a população do Rio de Janeiro olhou sem entender o que estava acontecendo. Se era um desfile militar, se era uma parada comemorativa ou se era uma comemoração religiosa militar. Deodoro
botou a procissão na rua. E ninguém sabia bem porque havia morrões acesos. Então, não se dá tiro em procissão. Outra coisa deve ser. Mas o que é? Ninguém sabia. Passou o dia inteiro do 15 de novembro sem saber o que era. E os republicanos desesperados, porque Deodoro só foi assinar o ato da deposição da monarquia de noite. Então, quando Dom Pedro II finalmente cedeu e colocou para seu interesse um ministro favorável aos liberais republicanos e mandou dizer que estava pronto, era tarde demais. Já tinha sido proclamado a República. Já tinha sido assinado. Então, aconteceu um episódio interessante. Deodoro sofria de uma bronquite terrível, sofria de asma, estava de cama. Ele era alagoano, né? Era alagoano. E terrível de gênio, geniosíssimo. E monarquista feroz. Como é que ele ia assinar um documento contra o seu compadre? Só que Benjamin Constant era o único que tinha permissão para entrar no seu quarto, um quarto de doente, e com o papel na mão, trêmulo. E Deodoro disse, pois é, Benjamin, o que vai acontecer conosco a hora que o monarquista souber do que fizemos? Benjamin disse, se eu fosse o monarca, mandava fuzilar a nós dois. Então me dá o papel que eu assino. Assinou. E assim foi assinado. Assim foi proclamada a República. A República, Mas os republicanos já estavam na sala ao lado, repartindo os ministérios do Brasil e tentando organizar a República. Tudo numa única noite. Foi uma noite de muitas emoções. Muitas emoções. Né, mas se não fosse por Piracicaba, isso aí não teria sido no 15 de novembro. Mas o Daniel Anhão, ele mandou uma mensagem aqui para nós falando assim, onde que eu consigo encontrar essas histórias de Piracicaba? Como não sabemos nada de nossa cidade. Parabéns às professoras. Leiam os meus trabalhos. E no Instituto Histórico também a gente está à disposição, inclusive esse livrinho aí que nós duas escrevemos um resumo da história da nossa cidade, né? Serve tanto para adulto como para criança, mas eu aconselho todos os adultos, os pais, a família, ler o livro, porque muita gente não conhece nada. E aproveitando o gancho do livro, esse aí, é o seguinte, falando do Antônio Corrêa Barbosa, fundador, ele comprou Piracicaba, né? A margem direita, a margem esquerda. Ele comprou a margem esquerda por 80 contos de réis na época. E o Instituto tem a alegria, a honra mesmo de ter uma cópia dessa escritura, a compra dele. E daí ele veio para a margem de cá do rio, né? Que era o que ele queria, por causa de facilitar viagens e tudo. E, quando ele comprou, nós duas escrevendo o livro, acabamos descobrindo que a área que ele comprou, por 80 contos de réis, é justamente o que nós chamamos hoje de região metropolitana. Todos esses municípios que nos cercam foram comprados por ele por 80 contos de réis. Está lá na escritura do Instituto Histórico, uma cópia, né? Para quem quiser ver. Então, Daniel, as professoras estão convidando você para conhecer o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Vai ser um prazer. Lá você encontra várias histórias. Muito, né? A gente tem. E sobre ele tem muito mais coisa. Ela, como é da área de história, ela pode falar melhor sobre isso. Mas a minha parte é mais o desenvolvimento, depois, né, como foi dividida. E o interessante, quando nós acabamos de escrever o livro, foi descobrir que o que ele comprou na época é o que hoje engloba todas as cidades da região metropolitana. Que interessante. Marli, voltando para a nossa história do início, né? E a mudança de nome
de Vila Nova Constituição para Piracicaba? Porque era só nos documentos oficiais que se escrevia a Constituição. Mandava um ofício para a Constituição, mas onde é a Constituição? É Piracicaba. Nunca deixou de ser chamada Piracicaba, só nos documentos oficiais. Quando Piracicaba mandava ofício para Itu, para São Paulo, saía por Constituição. Recebia um ofício, a Constituição. Mas para onde você vai indo? Eu vou indo para Piracicaba. O lugar que o peixe para. Nunca perdeu o nome. Nunca parou, na verdade. Não, mas nenhum peixe, acho que nunca parou aqui. E tem outra coisa, quem esclareceu isso foi o seu Julinho Dio, que era um linguista. Então se diz, Piracicaba o que é? É o lugar onde o peixe para. Mas por que o peixe para? Porque existe uma muralha, a muralha do Salto, onde a água escorre rapidamente, com estrondo, e para o peixe é difícil a escalada. Mas então as duas coisas têm que ser unidas. O salto, a muralha do Salto e lá embaixo, onde o peixe está parado. Não é só o lugar onde o peixe para. Onde o peixe para, tenta saltar na Piracema, ou para mesmo, tanto que é um grande pesqueiro, né? Sim, sim. Na Piracema você vê com frequência isso, né? Dá para os peixes uma das belezas subindo, de Piracicaba é a Piracema. Plantando, né? Saltar, é bonito. Subindo. Espetáculo bonito. E aí vem, para a nossa alegria, né? Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil. Né, do Brasil, né? Termina a época dos militares, né? E Prudente de Moraes vem de Itu, mas habita-se em Piracicaba. E aí ele ganha as eleições, né? E se torna o primeiro presidente civil do Brasil. Qual que é a importância para Piracicaba? Olha, veja bem, Prudente de Moraes era aquele que se diz o cidadão incorrupto, o grande liberal, o homem de uma palavra só, aquele que atirava na vidraça da monarquia, era um orador que fazia estremecer o Congresso monarquista. Ele destroçava a corrupção da monarquia. Ele desnudava. Era temido, mas não era estrategista. O estrategista era Campos Salles. E os campineiros eram os estrategistas por trás do golpe, das maquinações, das artimanhas. Por isso que quando se combinou o golpe com Deodoro e tudo mais, os campineiros estavam todos lá no Rio de Janeiro. Mas disseram para Prudente, fique em Piracicaba e espere a hora de ser chamado. Foi chamado, fique em São Paulo e assuma o governo. Então, queriam deixar São Paulo nas mãos de uma pessoa confiável, uma pessoa impoluta. E aconteceu outro diálogo muito interessante. Quando estavam junto com Deodoro, fazendo a partilha dos ministérios, dizendo quem fica com isso, quem fica com aquilo, ministério disso, daquilo, Deodoro levantou-se um pouco o senho e perguntou, mas quem ficou em São Paulo? Aí responderam, Prudente. Mas quem é Prudente? É o homem de Piracicaba. Bom, a fama do homem impoluto, do grande varão da República. Tão forte era a sua reputação, que foi um líder na Constituinte e somente não podia ser o primeiro presidente. A primeira vítima. Ele foi a primeira vítima. Tanto que ele deixou um desabafo. É impossível governar o Brasil com os instrumentos atuais. Campos Salles logo aprendeu. Sim, vamos mudar as ferramentas. O monarca governou quase 50 anos, por quê? Porque ele tinha uma ferramenta certa, o poder absoluto, o poder moderador. Nós vamos buscar uma ferramenta certa, a política dos governadores. Então, eu digo assim, ao chefe do PRP, o candidato à presidência do Estado é tal, da presidência da República é tal, você transmita para todos os cabos eleitorais os candidatos. Basta mandar pela imprensa. Todos votarão por obediência. Nós só podemos ter condições de governar o Brasil com maioria. Todos dizem amém na Primeira República, enquanto podem.
até a hora que começa a contestação, né? E termina na grande contestação, que é a Revolução de Vargas, a Revolução de 30. Sim, mas Prudente ainda passa por duas revoltas aí, a revolta de Canudos e a revolta dos federalistas. Ele foi a vítima, porque o Brasil estava para explodir. A monarquia foi aceita na hora, mas depois começaram as reações. Sim. Muita coisa era enviada por monarquistas para o contestado no Paraná, e muita coisa lá para Alagoas, para o conselheiro. Foi uma revolução praticamente monarquista. E por que ele foi obrigado a mandar o exército? Porque o exército mandava no país. As forças que podiam governar só tinham alçada com apoio militar. O golpe continua latente. Foi um golpe militar. O civil governa, mas quem sustenta o civil? Os o poder militares. militar. Então, na Primeira República, foi toda uma tentativa de se libertar dos militares. Foi uma tentativa vivia em estado de sítio na Primeira República. Quantos militares foram presidentes? Ficou a tradição até recentemente. Exatamente. Temos nefastas lembranças. É isso. E Prudente foi o civil, a vítima, o bode expiatório. Já com a saúde comprometida, passou por uma cirurgia sem anestesia para poder se manter no governo e enfrentando a Revolução Federalista no Sul e Canudos. os jagunços no Norte. E ele tinha uma forte ligação com a questão dos produtores de café aqui em São Paulo, né? A questão do café continuou por causa da superprodução. O Brasil pensa que só pode produzir café, não diversificava seu mercado. Então, a crise do café começa no final da monarquia, quando os preços deixam de estar nas alturas e começam a baixar pela demanda excessiva de oferta no mercado internacional. E tem algum fundamento com a questão de acabar com os escravos, por exemplo? Essa questão do café? Deu uma caída? Por exemplo, São Paulo tinha saldo econômico para fazer a substituição. Era caríssimo essa operação de trocar escravos por livres. Era um investimento. São Paulo tinha condições porque conseguiu se livrar da hegemonia do Banco do Brasil. O Vale do Paraíba não conseguiu. Os cafecistas do Vale do Paraíba estavam todos penhorados ao Banco do Brasil. Não tiveram condição de bancar a substituição. Estavam todos endividados. Então, o café no Vale do Paraíba pereceu mesmo. Ficou no pé. A safra apodreceu no pé. Mas São Paulo não. São Paulo tinha mais visão. Só vou interromper um pouquinho. Para você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, começa agora o jogo do Esporte Clube 15 de novembro, direto do estádio Barão da Serra Negra, aqui em Piracicaba. Então, para não perder essa entrevista, acesse agora o nosso canal no YouTube e no Facebook, que nós continuamos por aqui. Para acompanhar o 15, é pelo Instagram da @TV Metropolitana Piracicaba. Ok? Um abraço para todos que nos acompanham. Agora é só seguir pelo YouTube e Facebook. Olha, nós também estamos com pressa, porque somos fidelíssimas torcedoras do 15. Exatamente. Estamos interessadas também. O 15 joga contra quem hoje, meu diretor Danilo Teles? Esta aqui é mais fanática do que eu. Vocês são torcedoras assim do 15? Somos. Nossa. 15 Guarani de Campinas hoje. Torço pelo 15 contra o Guarani. Abaixa o bugre. Com nossos amigos lá, com o Tarantini, do Passe de Letra. E a narração com o meu xará, Ronaldo Ducati. Certo, Danilo Teles? Eu preguei na minha porta um ícone do 15. É lá na minha porta. Nós temos, qualquer hora, nós sempre combinamos de assistir um jogo. Não deu certo ainda. Mas quero jogo ver. com o Guarani é meio perigoso. Esse ano, se a gente consegue... Eu acho que é mais perigoso o jogo do 15 com a Ponte Preta do que com o Guarani. Eu acho. As torcidas são mais rivais, eu acho, do que com o Guarani. Mas no meu tempo de moça era o Guarani, era uma batalha. Mas a senhora está moça ainda. E aí o tempo passa, né? O tempo passa, Piracicaba segue. E aí vamos voltar para o Engenho Central, mas agora numa outra parte do Engenho Central.
né? Que foi a parte que... Um outro momento. Um outro momento. É. Já no governo do prefeito José Machado, o primeiro governo do José Machado, que eu acredito que tenha sido em 89 Foi. a 93. Foi. 89, 93, alguma coisa assim. É. E aí, empreendedores queriam destruir o Engenho Central para construir um condomínio. Conta essa história, Valdiza. Então, foi uma situação que chegou nas mãos do prefeito Machado e, claro, né, ele correu na Secretaria do Meio Ambiente, onde eu era assessora, e pediu para o secretário encaminhar pessoas para conhecerem o engenho, ver se realmente o que estaria acontecendo. Então, ele nomeou um ecólogo, o Sebastião Campos, e eu, bióloga, para atravessar o engenho, que era o Matagal, da Ponte do Mirante até a Nova Piracicaba. E a gente foi anotando. Os barracões, quase todos estavam depredados. Aqueles vitrais maravilhosos, muitos foram roubados. E a gente foi anotando tudo que via, né? A mata ciliar meio assim destruída, a gente foi anotando tudo isso para encaminhar para o prefeito saber que posição ele tomaria. E já havia, inclusive, mais próximo à Nova Piracicaba, construções próprias para incentivar um novo loteamento ali. Seria um loteamento alto padrão. E, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Pelo relatório, tudo, o prefeito Machado pegou tudo aquilo e conseguiu tombar o espaço. Não foi fácil, ele foi muito criticado na época, mas, graças a Deus, ele aguentou firme. E também um outro detalhe, outros prefeitos, coisa que não é fácil de ver hoje em dia, assumiram continuar o trabalho. Então, um que veio depois, que a gente também, porque a minha área é de meio ambiente, a gente acompanhou poda de árvore, retirada, foi vendo o que podia sair e o que ficaria, porque era mata nativa tudo ali, né? Os prédios foram construídos, mas não foi destruída a mata no entorno. Então, a gente foi acompanhando e outros prefeitos, após o Machado, resolveram ir melhorando. Graças a Deus, hoje a gente tem um espaço maravilhoso para a população, né? São muitos barracões, ainda alguns com pouco uso, mas todos eles preservados, né? E a gente vê com tristeza a maioria sem portas, faltando vitrais, que eram levados para a construção de mansões aí pela cidade. E isso a gente conseguiu barrar, né? E está lá hoje aquele espaço maravilhoso para a população. Mas, na época, o ecólogo Sebastião Campos e eu fizemos um serviço de bandeirante, como eu escrevo no meu texto, uma loucura. Você entrar no meio de uma selva ou um matagal, eu não sabia o que encontrar, né? E a gente foi de uma ponte a outra, pelo meio do mato, né? Vendo as espécies nativas que tinha no lugar, as que já tinham sido tiradas, né? E o que dos prédios estava sendo retirado, e aí parou a roubalheira, né? A depredação. E temos hoje esse espaço maravilhoso, que a população adora passear, né? E cada dia mais utilizado. Ainda tem barracão para ser utilizado lá, né? E eu acredito que, se não me engano, se não me falha a memória, o Engenho Central foi adquirido totalmente pela Prefeitura de Piracicaba no governo do Barjas Negri. Eu acho que no primeiro ou no segundo mandato, que ele quitou, né, foi o no pagamento. Primeiro, foi aí que começou a briga feia, porque acharam um escândalo ter que pagar aquela fortuna para adquirir aquele espaço. Brigaram, foi tudo, mas graças a Deus conseguiram pagar, porque senão a gente perderia esse espaço maravilhoso.
Hoje é um espaço que é utilizado para a Festa das Nações, por exemplo. É. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Valquíria Kalov, que é a esposa do prefeito Elinho Zanata, ela apresentou essa semana qual foi o resultado da Festa das Nações esse ano. Né? E foi maravilhoso. Se não me engano, foi 2 milhões, né, Danilo? Líquido, né? 2 milhões de lucro, que foi. ajuda as entidades a estar trabalhando durante o ano. Né? É um dinheiro importante para as entidades. Então, e é um espaço, assim, culturalmente, historicamente é muito bonito. E culturalmente também, porque ali se faz o Salão do Humor, o Internacional de Humor, né? Eventos de empresas, eventos culturais, né? Muitas empresas, inclusive a gente teve a oportunidade de acompanhar, faziam shows maravilhosos no espaço do Engenho. Então, graças à ousadia na época do prefeito Machado, está aí um espaço maravilhoso que todo mundo pode usufruir. Né? Então. Voltando a falar de história... Um pequeno detalhe. Eu aproveitei essa historicidade toda do Engenho, levando muitas classes para lá, para mostrar mais ou menos a posição geográfica da povoação primitiva, e as crianças gostavam porque elas iam caracterizadas de povoadores e povoadoras. Era uma belezinha. Então, se vestiam com as professoras lá dentro dos barracões e chegavam até a beira do rio, quando era o porto. A ponte, infelizmente, estava em cima do porto, mas antes era só a barranca. Então, muita criança deve ter dessas fotografias, as menininhas vestidas de bonequinhas do século XVIII e os rapazes, os meninos de povoadores. Era muito interessante, ficavam encantados. Valia, era uma aula ao vivo. E chegamos a fazer também desfiles históricos em Piracicaba, da fundação da cidade, da mudança da cidade para a Rua do Porto, depois a subida do Picadão, e terminávamos na praça com a missa do bispo D. Eduardo Coic. Várias missas ele celebrou nesses aniversários. Como a senhora enxerga a transformação de Piracicaba nesses 258 anos? É a loucura, não? Mas Roma também era pequenininha, era uma aldeia de três colinas, as 6 colinas de Roma, né? Nova York nasceu pequenininha, né? É o preço do progresso, né? É um preço pesado, confesso. Piracicaba já foi um paraíso onde não se chaveavam as portas de casa e se dormia de janela aberta. Esqueci de fechar as janelas, já está amanhecendo, Piracicaba é quente, gostoso. Bons tempos. Quando as portas eram fechadas, havia aquela estratégia de puxar uma cordinha com um furo na porta, a cordinha ficava do lado de fora. Bastava puxar a cordinha que a porta abria. Era assim. Havia uns mendigos conhecidos na cidade e havia personagens populares como Nholica, que não era mendigo, né? Mas frequentava as famílias, gostava muito de descer a Rua do Porto com uma bengalinha, a Rua Moraes Barros com uma bengalinha. A Rua Moraes Barros só era calçada até a Rua Alferes. Da Rua Alferes para baixo, era uma ladeira íngreme, cheia de cristais de rocha, tinha muito. E ele vinha fuçando a poeira e a criançada também ajudava. Muitas vezes guardei pedacinhos de cristal de rocha, lavava na bacia do tanque em casa e sujava a roupa que a minha avó tinha deixado de molho para levar limpinha para Nholica. Ele ficava felicíssimo. Às vezes meu pai fazia negócio com ele também, comprava umas pedras. O que mais emociona vocês, né? Pergunta para as duas agora. Tá. O que mais emociona quando pensa na história de Piracicaba? O que vem à mente que mais traz emoção? Fale, Valdiza, primeiro. Difícil. Eu sou apaixonada pelo rio. Quando ele está cheio, eu vou Por ser bióloga também, né? Também, tem esse lado, né? Mas eu
trabalhei nessa cidade, eu plantei milhares de árvores o tempo que eu trabalhei na prefeitura. Passo por avenidas e ruas e vejo ainda isso, praças, o Parque da Rua do Porto, eu que executei aquele projeto, né? E então são coisas que faz a gente gostar da cidade cada vez mais, não é? E tem um detalhe, ainda voltando um pouquinho ao Engenho Central, na época que eu assessorava o prefeito Machado, nós recebemos aqui o Roberto Burle Marx, maior paisagista do mundo. E o levamos, inclusive, ao Engenho Central. E ele se encantou com uma coisa que eu falo para todo mundo. Quando eu entro lá, cada vez que eu entro, eu me lembro dele. Ele passava a mão assim nas paredes das colunas e falava, isso aqui foi feito com tijolos arredondados, coisa que dificilmente se vê hoje. E ainda hoje, quando eu vou no engenho, eu lembro dele passando a mão naquelas colunas de engenho, dos prédios, com os tijolos arredondados, que era feito à mão e vinha de longe para Piracicaba, né? Manufaturado, e ele observou isso. Então, ficou marcado para mim. E outra observação maravilhosa que ele fez foi sobre a estação da Paulista, né? Tinha aquelas árvores lindíssimas jogando flor azul no chão, e tinha o enxofre amarelo dos trens que passavam, e ele falava assim, isso aqui é uma tapeçaria divina, o jacarandá mimoso, né? Com flor no chão. Ele falava, isso é uma tapeçaria divina, porque ele, além de paisagista, ele bordava tapeçaria também, né? Então, ele ficou ali olhando. Era a minha área, né? Meio ambiente, paisagismo. Então, eu me encantei com essa visita e com essas lembranças que eu tenho de ter o privilégio de estar ao lado dele, né? E o engenho, ele passou a mão, eu até hoje lembro dele passando a mão nos tijolos arredondados, né? Olhando o chão da estação da Paulista depois. Então, são coisas são lembranças que eu guardo e que fazem com que eu goste cada vez mais da minha cidade, né? Ela é maravilhosa. No mundo não tem outra igual a minha cidade, o meu rio, viu? Ronaldo. Eli, te emociona? Pois é. Meu pai era um piracicabano de raça, fanático pela cidade, cresceu junto ao rio. Minha família é originária da Rua do Porto, de 1816. Mariana... Eu moro ali perto. Hã? Eu moro ali perto. É? Eu moro na Luiz e Queiroz. Então, Mariana Dias, minha tetravó, minha trisavó, se casou com o francês Jean Germain, da cidade de Lyon. Daí a família Germano. A minha família nasceu em 1816 na Rua do Porto. Meu tetravô foi o construtor da primeira ponte sobre o rio Piracicaba. Então, o rio Piracicaba está no sangue. E eu me lembro que quando meu pai chegava do trabalho, todas as tardes ele descia comigo para a Rua do Porto, onde ele tinha um barco chamado Jurema. Era a paixão dele que fazia as pescarias. Muitas vezes saí pescando com meu pai. E desde os 4 anos isso. E eu cresci molhando os pés na orla do rio. Era tão maravilhoso esse rio que eu colhia conchas de madrepérola enormes na flor da água. Era uma maravilha esse rio, fertilíssimo. E cresci brincando com a molecadinha, meninos e meninas da Rua do Porto. E um tipo popular de Piracicaba, famoso, um herói piracicabano, Totti, Antônio de Pádua, que salvou tantas vidas no rio Piracicaba, um personagem muito, muito enaltecido. Era um molecão e me ensinou a jogar pedrinha no rio de ricochete. Então, são as lembranças queridas que eu tenho da Rua do Porto no pôr do sol,
das 4 às 6 da tarde. E eu chegava de meia branca, sapatinho, vestido arrumadinho, que minha mãe me enfeitava, e voltava em mísero estado de barro, de lama e roupa molhada, com meu pai feliz da vida. Fomos tomar a bênção do rio. E eu falei toda a vida aos meus filhos, vamos hoje tomar a bênção do rio. E falo até hoje para os meus netos, vamos tomar a bênção do rio. Faz parte, é uma entidade mística. Faz parte da nossa família, está no sangue, na nossa gente. E é a alma de Piracicaba, está ali no Rio. Agora eu vou fazer uma pegadinha com vocês, né? Que eu nunca falo para os entrevistados isso, tá? Eu deixo só para o final. Sabe por que o programa chama Entre Aspas? Né? Porque no final eu peço para o convidado fazer uma citação que marcou a sua trajetória, que marcou a sua vida. Pode ser de qualquer pessoa, né? De qualquer pensador, ou de repente uma frase que o pai ou a mãe deixou, um professor, uma professora, alguma pessoa de referência deixou e que você traz para a tua vida até hoje. Eu repito uma frase do meu pai, tão apaixonado por Piracicaba, que ele dizia, é a cidade que Deus fez e perdeu a receita. Bairrismo puro. Totalmente, né? Valisa. E a minha maior referência, que eu gosto muito, é a Sapucaia da Paz. Na esquina da Moraes Barros com a Avenida Independência. Onde o 15 está jogando agora, exatamente. Exatamente. Ao lado do Estádio Barão da Serra Negra. Exatamente. Aquela árvore foi plantada pelo meu avô, que era italiano, quando ele soube do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, ele ficou tão feliz que ele foi plantando árvores. Ele tinha uma fazenda perto de Charqueada, aqueles lados lá, e veio plantando. Mas a única que sobreviveu é aquela ali. Que é a Sapucaia. A Sapucaia da Paz. Ela tem mais de 100 anos, se Deus quiser vai viver muito mais. E é a referência da minha família, da minha vida, né? E inclusive eu escrevi um livrinho para crianças contando a história dessa árvore. Que está aí. Linda, Sapucaia linda. da Paz. Uma obra lindíssima. E todo ano, quando ela floresce, eu recebo foto de todo mundo. A Sapucaia do seu avô, a Sapucaia florida, que ela fica maravilhosa realmente quando ela está florida, né? É lindo. Essa é a minha referência maior. Valdiza, se você pudesse resumir Piracicaba em uma palavra ou sentimento, qual seria? Uma palavra? Paixão. E você, Marli? Piracicaba que eu adoro tanto. Piracicaba, 258 anos hoje. E nós recebemos, a TV Metropolitana agradece a presença da Valdiza Caprânico, da Marli Perecim. Foi uma aula de história aqui que nós recebemos, né? E eu quero agradecer também ao Edson Rontani, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. O Edson que fez toda a interação, né? Para que esse encontro pudesse acontecer no dia do aniversário da cidade. Então, Valdiza, muito obrigado pela presença. Marli, muito obrigado pela presença. Foi realmente uma aula de história para todos os telespectadores da TV Metropolitana. Quem quiser esse livrinho, procura no Instituto Histórico que nós temos à disposição. A história da cidade. Tá? Para encerrar, Marli, o que você diria para o piracicabano nesses 258 anos? O cidadão anônimo ou político? Os dois. Eu coloco o político entre os anônimos. Acho que dá mais certo. Tá certo. Né? Não desista de Piracicaba. E defenda a sua cidade com todas as forças que puder. Contra as injustiças, contra os maus governos, contra os inimigos gratuitos. E faça da sua cidade aquilo que deseja para si. Valdiza. Qual a sua pergunta mesmo? Qual o recado que você daria para os piracicabanos nesses 258 anos? Bom, eu diria que devem continuar cuidando da cidade com carinho, com amor, preservando as belezas naturais que ainda a gente tem e preservar isso para as gerações futuras. Piracicaba tem muito ainda a oferecer. E é verdade, Piracicaba é muito linda, né? É uma cidade que eu não vejo outra.
Eu não vejo outra tão Só, bonita. mais uma parte, falando de Cidade Linda, quando o Burle Marx esteve aqui, nós o levamos conhecer a cidade. E passando lá pela Pinacoteca Antiga, era à tarde. E naquele terraço que tem lá, Uma beleza. a gente viu o pôr do sol mais maravilhoso que você possa imaginar. E ele se encantou. Ele falou para nós, olha, eu vou levar de Piracicaba muitas recordações maravilhosas, mas esse pôr do sol vai ficar no meu coração. Ficou para a história. Não é? Não é? Ficou para a história. E o Entre Aspas com Ronaldo Castilho vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira, às 19 horas, agora ao vivo, pela @TV Metropolitana Piracicaba. No Instagram, no TikTok, no YouTube e também no Facebook. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima sexta-feira.